Renker que vive duas vezes. Capítulo 766 Sun Wukong, 5. Quando Sun Wukong fez essa pergunta de repente, Yong-Wu estava prestes a dizer-lhe para não fazer perguntas tão estúpidas. No entanto, os olhos de Sun Wukong eram tão penetrantes e seu olhar aparentemente inflexível que Yong-Wu sentiu que não tinha escolha a não ser responder. Eu faço. Como é seu relacionamento com eles? Não acho que seja ruim. As exúvias do rei macaco intervieram na conversa. Não é tão ruim assim. Esse cara começou a subir a torre depois de ouvir que seu irmão mais novo havia sido traído e morto. Yong-Wu mordeu os lábios com força. Sun Wukong estreitou os olhos e disse. Também comecei a treinar em uma montanha relativamente desconhecida chamada Monte Wagu. A razão pela qual deixei aquele lugar e vim para este mundo foi porque um amigo que eu considerava um irmão foi morto. Para me vingar, peguei o Hui Beng. Foi assim que tudo começou. Yong-Wu se perguntou o que Sun Wukong queria dizer. Você pretende fazer com que o Rei Negro não consiga abrir os olhos novamente. Explique em detalhes o que você está planejando fazer. Yong-Wu explicou calmamente seus planos. Seu plano era derrotar Sage, atualmente o ego principal do Rei Negro, para absorver Evolke, despertar como Rei Negro completo e adormecer completamente. Embora Cronos tenha percebido seu plano, foi a primeira vez que Yong-Wu verbalizou seu plano, então sua voz tremeu levemente enquanto ele explicava o que estava planejando fazer. O irmão mais novo de Yong-Wu, um pai, uma mãe. Todos se oporiam ao seu plano. Mesmo agora, Yong-Wu se perguntava constantemente se estava trilhando o caminho certo. Mas a cada vez, Yong-Wu concluía que seu plano era a única solução. Assim que Yong-Wu terminou de dar sua explicação, Sun Wukong franziu a testa. Você quer dizer que está planejando salvar sua família se sacrificando? Sim, no momento em que Yong-Wu estava prestes a responder. Uau! Você foi convocado à força para o mundo ilusório, Monkey Mountain. De repente, o mundo ao redor de Yong-Wu pareceu girar em um instante. Yong-Wu se viu no mundo ilusório de Sun Wukong. E então? Bam! Sun Wukong abriu seus poderes ao máximo e atacou. Seus punhos continham as chamas selvagens da roda flamejante. Embora Yong-Wu tenha ficado surpreso com o ataque inesperado, ele cruzou os braços para bloquear o ataque. Rumo, bum! As chamas quebradas se espalharam e giraram em todas as direções depois de serem bloqueadas. Bum, bum! Porém, Sun Wukong continuou seu ataque, como se não estivesse satisfeito com alguma coisa. Yong-Wu não teve escolha a não ser franzir a testa enquanto bloqueava cada golpe, um por um. Que diabos é isso? Alguém como você precisa ser corrigido. Dessa forma, você recuperará seus sentidos. O que? Yong-Wu queria discutir, mas Sun Wukong não parecia disposto a ouvir. Sun Wukong apenas endureceu sua expressão e bombardeou Yong-Wu com todas as suas forças, lançando ataques um após o outro. Ele se moveu usando Flowing Water e atacou usando Lightning Strike. Era como se Sun Wukong estivesse provando a Yong-Wu porque ele recebeu o título de Grande Sábio e Buda Lutador, e porque a seita Shan e a seita Jie tremiam de medo sempre que ouviam seu nome. Bam! Yong-Wu não pôde deixar de ficar irritado. Mesmo para Yong-Wu, Sun Wukong era um inimigo formidável que não podia ser ignorado. Claro, não havia razão para Yong-Wu perder para Sun Wukong em termos de habilidade, já que Yong-Wu dominou quase completamente os ensinamentos do rei marcial enquanto superava os muitos egos do rei negro. Além disso, Yong-Wu tinha certeza de que poderia derrotar Sun Wukong se trouxesse a escuridão. Não havia praticamente nenhum ser que pudesse impedir Yong-Wu, que se tornou o ego alternativo do rei negro. Isso foi o que Yong-Wu pensou. No entanto, para trazer à tona a escuridão, Yong-Wu teria que consumir parte de sua lei de causalidade, o que imprimiria ainda mais a vontade do executor no mundo e aceleraria o processo apocalíptico do fim dos dias. Embora ele tivesse despertado sua posição como executor para escapar de Jeong-Wu, ele ainda não planejava prosseguir com o fim dos dias. Mais do que tudo. Por que a exúvia do rei macaco não está dizendo nada? Como se entendesse por que seu corpo principal estava agindo dessa maneira? A exúvia do rei macaco recuou e riu como se achasse algo engraçado. Ele parecia não ter intenção de parar a luta. No entanto, quer ele realmente entendesse a explicação e as circunstâncias de Yong-Wu, Sun Wukong continuou sua ofensiva, que estava se tornando mais complicada para Yong-Wu lidar. Cada golpe de habilidade era comparável a qualquer oponente semelhante a uma fera ou ser de nível, Huang. O nível de poder desenvolvido por Sun Wukong foi incrível. Era compreensível porque os deuses das artes marciais e os deuses da luta eram seres que Sun Wukong considerava insetos insignificantes. Bum, bum, a certa altura, um dos ombros de Yong-Wu virou devido a um dos golpes de Sun Wukong. Yong-Wu expôs uma lacuna. Sun Wukong não seria alguém que sentiria falta daquele momento. Sua palma estendida voou como um raio. Eca! A parte inferior da palma da mão de Sun Wukong atingiu a parte superior esquerda do peito de Yong-Wu e explodiu. A área do peito de Yong-Wu estava chamuscada de preto, como se a área tivesse sido queimada. Yong-Wu recebeu um choque tão forte que até sua alma vibrou. Eventualmente, ele foi jogado para trás. Bam! Sun Wukong apareceu de repente na frente de Yong-Wu e bateu com o punho em Yong-Wu mais uma vez. Bum! O ataque foi muito mais poderoso do que qualquer ataque que Yong-Wu já enfrentou. Por causa disso,
Yong-woo pensou que não poderia mais bloquear os ataques e ficar na defensiva, então puxou sua sombra para cima e defendeu o ataque. Rumo. A vontade do executor, que ficou subjugada e quieta por um tempo, torna-se ativa novamente. O processo do apocalipse do fim dos dias se acelerou. O mundo ilusório também começou a tremer, como se fosse desmoronar e quebrar a qualquer momento. Caramba, você não deveria pelo menos me dizer por que está fazendo isso? Yong-woo perdeu a paciência e ativou seu despertar do corpo do dragão do sétimo passo e derramou sua escuridão. A visão dos olhos de dragão de Yong-woo brilhando ameaçadoramente com todo o seu corpo coberto por escamas de dragão foi feroz. O ar no mundo ilusório ficou fervendo. A intenção assassina que Yong-woo projetou era tão aterrorizante que a maioria dos deuses já teria desmaiado só por estar na área. No entanto, Sun Wukong não pareceu afetado. Sun Wukong estreitou a sobrancelha. Mesmo depois de tudo isso, você ainda não entendeu. Ah, você é um idiota? O que? Yong-woo estreitou os olhos. Sun Wukong parou por um momento para olhar para a Exúvia do Rei Macaco, que observava a luta à distância. Ei, Exúvia, como diabos você manteve sua sanidade enquanto estava com esse cara? As Exúvias do Rei Macaco encolheram os ombros. Sua busca singular foi um tanto revigorante. Refrescante. Ele pode ser forte, mas não há nada na cabeça dele. Você sabe como é divertido vê-lo errar? Isso meio que me lembrou dos velhos tempos, quando éramos jovens. Pare de falar bobagem. Eu nunca fui assim. Claro, é por isso que você ficou preso na Montanha de Mármore, Montanha dos Cinco Elementos, por mais de 500 anos. Ei, não mencione nosso passado sombrio. Todo mundo tende a glorificar seu passado. Os Exuviai do Rei Macaco começaram a rir. De qualquer forma, você era tão cínico em relação ao mundo e, no final, você era apenas uma figura tola correndo por aí para tentar salvar o mundo. Você e Yong-woo são muito parecidos nesse aspecto. No processo de buscar o que vocês querem, vocês não prestam nenhuma atenção aos danos ou feridas que outras pessoas ao seu redor recebem e sofrem. Ah, então foi por isso que você o trouxe para mim. As Exúvias do Rei Macaco continuaram a rir sem responder. Mas Sun Wukong rapidamente percebeu que a reação das Exúvias era uma afirmação tácita. Além disso, parecia que as Exúvias do Rei Macaco estavam se vingando indiretamente por terem ficado trancadas por tanto tempo em uma caverna. De que bobagem você está falando? Yong-woo, que não pôde intervir na conversa, pensou que estava sendo ridicularizado. Seu rosto ficou extremamente vermelho de raiva e ele estava prestes a liberar completamente o reservatório da lei da causalidade a qualquer momento. Sun Wukong virou-se para Yong-woo, mas, ao contrário de como ele falou de maneira brincalhona com as Exúvias do Rei Macaco, sua expressão era extremamente solene. Assim como ele disse, olhando para sua caneca, lembrei-me de como era idiota quando era jovem, então tive um pequeno acesso de raiva. Yong-woo mordeu os lábios com força. Se Sun Wukong continuasse a vomitar bobagens, Yong-woo não planejava se conter. Yong-woo só aguentou até agora porque queria cooperar com Sun Wukong. Além disso, ele achava que Sun Wukong tinha algum motivo para fazer o que fez. Deixe-me perguntar uma coisa. Se seu irmão se sacrificasse. Não. Se ele morresse novamente em seu lugar, o que você faria então? Por um momento, Yong-woo imaginou uma cena em que Jeong-woo morresse em seu lugar. Estou fazendo tudo o que posso para que algo assim nunca mais aconteça. Então, como você se sentiria se as coisas fossem ao contrário? Você provavelmente pensaria assim: se você se sacrificar e se apagar da memória de todos, tudo ficará em paz. Você não terá mais que se preocupar com o fim e sua família não terá mais que sofrer. Não é verdade? Yong-woo teve que manter a boca fechada enquanto Sun Wukong lia seus pensamentos com precisão. Mas você não está apenas se enganando? Encontrar a paz desaparecendo? Que tipo de paz sua família terá se você tiver sucesso? Da minha perspectiva, só você ficaria satisfeito, certo? O Rei Negro, Mutar. Esta é a primeira vez que encontro você e não tenho ideia de que tipo de personalidade você tem ou que tipo de disposição você possui. Não sei nada sobre você e não quero saber. Você pode ser um lixo ou um verdadeiro herói que se sacrifica. Por que eu iria querer saber tanto sobre você? Para mim, se você tiver sucesso e se livrar de um dos meus problemas, eu o receberei de braços abertos. Sun Wukong correu por todo lugar para de alguma forma salvar o demônio celestial. Na roda giratória sem fim e na iteração repetida dos sonhos, Sun Wukong tentou vários truques para que o demônio celestial pudesse vencer completamente. Mas ele não conseguiu apresentar medidas tão seguras quanto o plano de Yong-woo. Do ponto de vista de Sun Wukong, porque ele não aceitaria a autodestruição do Rei Negro por sua própria vontade? Isso foi algo que Sun Wukong acolheu bem. O demônio celestial não teria mais que sofrer. No entanto, Sun Wukong não aproveitou esta oportunidade. Na verdade, ele se opôs veementemente. Assim como o Exuviai do Rei Macaco mencionou, foi porque Yong-woo lembrava de seu eu jovem e ingênuo. Sun Wukong era naturalmente indiferente aos outros. Se conseguisse atingir seu objetivo, tenderia a não se importar muito com quem mais seria sacrificado ou ferido. Mas desta vez, essa mentalidade não foi possível. Então por que você está me impedindo? Porque eu sei o que o resto das pessoas está pensando. Já estive dos dois lados.
Foi quando descobri que meus pensamentos eram infantis e míopes. Nunca é um sacrifício. Seu tipo de ação apenas machuca as pessoas ao seu redor, ao mesmo tempo que lhe dá uma autorracionalização plausível. E você sabe como se chama uma pessoa com esse tipo de ações e pensamentos? Sun Wukong sorriu. Um idiota. As lendas de Sun Wukong eram tão diversas e extensas que era impossível juntá-las. Houve muitas ocasiões em que ele correu desenfreado pelo universo e reclamou de seu pequeno tamanho. Mas, no final, Sun Wukong acabou gastando mais tempo consertando os acidentes que havia cometido. Seus títulos como Grande Sábio ou Buda Lutador foram apenas nomes que Sun Wukong aprendeu ao longo do caminho para remediar suas transgressões passadas. Líder, por favor, recue e fuja. Líder, você provavelmente não sabe o quão frutíferas nossas vidas foram depois de conhecê-lo. Nossas vidas tiveram propósito e encontro depois que conhecemos você. Assim, por favor, continue vivendo, líder. Havia muitos subordinados que sacrificaram suas vidas por ele. Por que diabo seu braço está assim? Por que todos os outros irmãos estão em um estado tão terrível? Acabamos de ficar um pouco arranhados. Seu braço foi completamente cortado. O que você quer dizer com um arranhão? É que aqueles caras da Dissect estavam fofocando sobre você. Então, o que você fez? Fomos até o Rei Jade e chutamos seu rosto algumas vezes. Hahaha. Bastardos malucos. Irmão mais velho, você esqueceu de mencionar que transformamos seu território sagrado em um deserto. Hahaha. Foi tão revigorante vê-lo se contorcer e fugir com o rabo entre as pernas. Não acredito que tenho bastardos malucos como irmãos. Ele tinha irmãos e irmãs que lutavam por ele, choravam ao lado dele e riam com ele. Parece que nosso irmão com cérebro de macaco sofreu outro acidente. Xuan Zhang. Desta vez, não fui eu. Mestre, eu vi tudo. Silêncio. Por que está tão alto aqui? Ele conheceu colegas que se tornaram amigos que o compreenderam e cuidaram dele. Também. Wukong. Não tenho certeza se já mencionei isso para você. O que é? Wukong, você é muito feio. Como alguém pode ser tão feio? Todo mundo provavelmente tem suas próprias razões pelas quais eles são tão feios. Mas fico realmente impressionado e surpreso toda vez que vejo sua cara feia. O que você acabou de dizer, filho da puta? Havia o demônio celestial. Sun Wukong teve um relacionamento com muitos seres. Ele sabia o que eles pensavam e entendia a perda e a dor que sentiram quando ele se foi. Não foi esta a razão pela qual o demônio celestial o reviveu enquanto girava a roda, repetidamente. Assim, Sun Wukong estava determinado a corrigir os pensamentos equivocados de Yong-Wu. Era estúpido pensar que apenas um sofreria e que tudo ficaria em paz com o sacrifício. Sun Wukong não queria que esse idiota, Yong-Wu, cometesse os mesmos erros que cometeu e sofresse as mesmas consequências. Sun Wukong compartilhou suas memórias com Yong-Wu sem nenhuma edição. Yong-Wu aprendeu a verdade sobre Sun Wukong através de seus olhos dracônicos e olhos dourados ardentes. Ele até sentiu toda a dor pela qual Sun Wukong passou. Além disso, através da associação, Yong-Wu sabia que dor e sofrimento seus familiares teriam de suportar se Yong-Wu conseguisse executar o seu plano. Mesmo que Yong-Wu excluísse com sucesso sua existência e tudo o que estava gravado neste mundo, no final, ele estaria apenas manipulando e enganando suas emoções com base em sua única interpretação e capricho. Assim, poderia Yong-Wu realmente dizer que tudo isso era para sua família? Ou foi para ele mesmo? Sua escolha não é viável. Não trará o resultado que você busca. O problema era que não havia alternativa para Yong-Wu. Não é como se houvesse outra maneira. Yong-Wu gritou com uma voz cheia de raiva. Mesmo que ele usasse sua vida como uma ferramenta, isso não significava que ele levasse sua vida levianamente. Embora Yong-Wu possa não ter certeza absoluta sobre seus motivos antes, era diferente agora que ele recuperou sua família. Ele também queria ter uma vida feliz com seu irmão, pai, mãe, Sesha e Edora. Ele queria sair e rir com eles. Yong-Wu também queria criar sua própria família tendo seus próprios filhos. Assim como seu pai e sua mãe, ele queria criar uma unidade familiar feliz. Mas não importa o quanto pensasse, ele não conseguia ver tal futuro. Não importa o quanto Yong-Wu procrastinasse e atrasasse o fim, o Rei Negro acabaria por ascender, e este sonho acabaria por chegar ao fim. Isso significava que toda a sua família desapareceria mais uma vez. Era um futuro irreversível, definido e absoluto. No final, Yong-Wu teve que escolher esse caminho. Desde o início, não houve chance de felicidade em suas cartas. No entanto, Sun Wukong estava afirmando agora que os pensamentos e planos de Yong-Wu eram malucos. A declaração de Sun Wukong finalmente fez explodir o ressentimento de Yong-Wu, que ele vinha segurando e carregando sozinho. O que você sabe? O olhar de Yong-Wu, que era frio e estável, tremeu muito. Não sei, como eu disse, não te conheço e você também não me conhece. Talvez seja um pouco presunçoso da minha parte repreendê-lo assim. Não é como se eu fosse assumir nenhuma de suas responsabilidades. Então por quê? Mas eu posso ajudar. Yong-Wu estava prestes a gritar alguma coisa, mas parou antes de terminar a frase. Sun Wukong ofereceu. Não conheço outra solução. Mas deixe-me ajudá-lo a encontrá-lo. Você não disse que me ajudaria também? Então por que não ajudamos uns aos outros? Afinal, nós dois temos o mesmo propósito, certo? Aos poucos,
Os olhos de Yeon-woo ficaram úmidos. Seu olhar tremeu. Então, viva, de alguma forma, de qualquer maneira possível. Se você me prometer isso, vou ajudá-lo de alguma forma. Pingar. Ao ouvir essas palavras, uma única lágrima escorreu pelo canto do olho direito de Yeon-woo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.